Diz assim a Nova Almeida atualizada. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Deus e Pai, que a tua palavra acabada de ler, ela entre em nossos corações, saiamos daqui conscientes de que tu falaste aos nossos corações. Ilumina nossas mentes, Senhor, para falarmos o que tu já propôs para falarmos. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentarem-se. O tema eu tiro do verso que diz a frase, à direita do trono de Deus. Era a visão de Jesus e era o que o livro de Hebreus estava deixando claro, que ele estava olhando para a frente, mesmo superando todas as dificuldades que ele suportou na cruz, para estar à destra de Deus Pai. Irmãos, o Senhor Jesus, ele colocava como esperança, amados, a missão a ser cumprida, a missão que recebeu de Deus, Pai, para resgatar o homem pecador e confirmar a grande vitória do homem em ser restaurado do pecado do primeiro homem. E assim, amados, ele veio ao mundo, ele olhou para a cruz, que nós vamos ver aqui, que a cruz pode simbolizar sofrimento, ele também vergonha, ele não olhou para isso, porque ele queria retornar à destra do Pai com a missão cumprida de ter perdoado os pecadores. Vamos ver isso, amado. E mais, o Senhor Jesus, ele aguentou o sofrimento no patíbulo da cruz, no Calvário. Ele esteve ali no filme de Mel Gibson, irmãos, ele fez o papel de Jesus, amados, naquele filme Paixão de Cristo. E ali a gente pode ter uma visão do sofrimento que Jesus Cristo passou, amados, não porque ele tivesse alguma culpa, algum pecado, mas para pagar o pecado da humanidade. Meus irmãos, ao retornar para casa, para a glória de Deus, amados, o Senhor voltou com a certeza do compromisso cumprido da missão de redenção do homem pecador. E na cruz, ele experimentou a morte de uma forma passageira, mas se concretizou com a ressurreição dele ao terceiro dia, amado. E todos os salvos agora podem crer, que Jesus Cristo é o Salvador e podem ter uma vida de santidade com Deus, amados, para sermos também, como Ele, candidatos a estar com Deus na eternidade. Meus irmãos, em primeiro lugar, o autor, a frase, o autor e consumador da fé. Irmãos, o processo de salvação, amados, passa pela fé. Quando alguém ouve o Evangelho e crê, ele recebe a fé no seu coração. E o autor e consumador da fé, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, amados, ele fez isso para colocar dentro do coração do homem, amados,
para que o homem possa decidir, né? O homem possa decidir com a consciência tranquila, meus irmãos, que ele é um escolhido de Deus para viver uma vida nova, uma vida diferente. Meus irmãos, preste bem atenção. Se a fé salvadora não viesse da parte de Deus, amados, a nossa fé que a gente tem, que eu vou passar no vestibular, que eu vou fazer algo qualquer, amados, essa fé não nos dava garantia. Porque se ele não coloca a fé, amados, a fé humana que nós temos, amados, na nossa vida, meus queridos, com certeza, amados, não iríamos lograr a salvação por nós mesmos. Mas com a fé colocada de Jesus Cristo na nossa vida, amados, a gente pode ter a certeza de que alcançaremos essa vitória, porque mesmo com a fé que nós temos, que ela vacila nos momentos mais difíceis de nossa vida. Olha, meus irmãos, eu conheço a história de um grande aluno de medicina nos Estados Unidos. Eu li o livro dele. Ele era desejo do pai dele se formar em médico. Também era desejo dele se formar em médico. Era o sonho dele. Mas, no apagar das luzes do curso, era o melhor aluno da universidade. E quando entrou o último trimestre, o último semestre, ele ali ouviu uma mensagem de Deus. E a fé consumada de Jesus Cristo penetrou no coração dele. E ele creu ali em Jesus Cristo. Abandonou o curso de medicina. E foi direto para o seminário. Ele desagradou a todo mundo, inclusive a sua família. Mas ele fez o seminário. E quando ele terminou o seminário, ele tornou-se um dos maiores evangelistas do mundo. Meus irmãos, a voz do Evangelho, meus queridos, quem crê nela, amados, ele tem uma definição de vida, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meus irmãos, a fé que a pessoa recebe de Deus, que o torna uma pessoa nova criatura, salvo por Jesus Cristo, amado, ela precisa ser aprimorada na nossa vida. A gente precisa dar lugar às coisas de Deus. O mundo já está aí entulhado de muitas coisas, né? Se você for agora verificar quantos jogos no mundo teve, não tem nenhum estádio vazio, né? Tudo lotado de pessoas amadas, ensurdecidas, gritando o time até quando ele perde agora, né? Meus irmãos, mas o crente deve buscar a leitura da Bíblia, na oração, na comunhão dos santos com a igreja. Hoje nós estudamos as sete igrejas do Apocalipse, começando com a primeira, aliás, com a primeira reprovada, com a primeira que abandonou o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? É a igreja maior da época da segunda cidade do mundo, depois de Roma. Eles lá em Éfeso receberam a primeira igreja, e o Senhor Jesus, o homem da revelação, disse assim para João, para o anjo da igreja: olha, igreja que abandonou o primeiro amor, a igreja que abandonou as primeiras obras,
E o que é as primeiras obras? As primeiras obras é a igreja ativa, evangelizadora, a igreja que está pregando o evangelho, a igreja que está visitando, plantando outras igrejas, fazendo avanço missionário e tendo uma comunhão íntima com o Senhor, tem uma alegria da salvação. Isso é uma igreja, né, que pratica o primeiro amor, mas aquela igreja abandonou a igreja de Éfeso, e a Bíblia diz que na revelação o Senhor disse para ela que haveria de remover o candelabro daquela igreja, né, porque ela foi reprovada. Meus irmãos, a vida cristã saudável é o crescimento da igreja, é o aperfeiçoamento, amados, da fé cristã. E só há sucesso na vida cristã, amados, se houver a fé, a prática das boas obras, porque não é dinheiro, não é poder, não é patrimônio, não é coisa nenhuma deste mundo, nada disso pode trazer felicidade, paz para o homem, mas o amor, a esperança que existe no coração do homem crente de anunciar o reino de Deus para as outras pessoas. Por isso que a irmã Kátia está aí na coordenação do Avante Riacho dos Cavalos. Em nome de Jesus vai dar. Que vai ser 23, 24 de junho, plantando a igreja de Riacho dos Cavalos, né? Nossa alegria, amados, de podermos plantar mais uma igreja na Paraíba, quarta em 4 anos. Parece até uma por ano. Olha, meus irmãos, e mais, a cruz aqui nesse contexto, né? Que ele diz assim, olha, suportou, né, sem se importar com a ignominia da cruz. Ele suportou a cruz, e a cruz aqui fala sobre sofrimento. O Senhor Jesus sofreu, pagou um preço muito pago, porque o preço estava inserido o meu, o seu. Ele não tinha nenhuma dívida para ser paga, mas ele pagou a de toda a humanidade que creu nele. Olha, amados, hoje quando as empresas não pagam as contas, elas ficam aí na dívida ativa. Em outras palavras, o quê? Entra ano, sai ano, e o cara fica devendo. E aí, desde Adão até a vida de Jesus, até a promessa da vida dele, quem creu na promessa, quem creu quando ele veio, quem crê hoje que ele veio, ele está com as suas contas pagas, quitadas, né? Meus amados, o Senhor Jesus, ele pagou a nossa dívida, que se arrastava aí, por disse, por mais de 6.000 anos, por séculos, né? De Adão até nós hoje. Essa dívida, amados, ativa do homem pecador, amados, essa dívida, como diz a palavra de Deus, amados, lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, diz assim as Santas Escrituras: a pessoa que pecar, essa morrerá. Então, o pecado sem perdão, o pecado sem o arrependimento, sem crer em Jesus Cristo, amados, a alma morrerá. Meus irmãos, quando Jesus Cristo disse que todos têm que tomar a cruz, já viu isso aí? Está na Bíblia Sagrada. Ele fala de todos os salvos que devem levar a sua cruz. A cruz, amados, das tentações do inimigo, que são grandes, amados, das perseguições e das maldades que aparecem no nosso caminho, amados. Isso significa, amado, uma conveniência com o mundo, amado, de injustiças e de tantas coisas aí. O próprio Jesus diz lá em Mateus 16, 24, abre aspas: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a cruz da perseguição, é a cruz das tentações, das lutas do dia a dia, que nós precisamos, amados, colocá-las diante do Senhor.
para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor receba nosso pedido e nos perdoe. Por fim, amados, a última frase que eu escolhi: à direita do trono de Deus. Olha, amado, as perspectivas desse texto aqui, amado, está dentro de um propósito eterno de Deus, amado, não é? Para que os crentes superem suas dificuldades e procurem se espelhar e ser como Jesus Cristo foi, que ele sofreu perseguições, sofreu os sofrimentos desta vida, amados, né? Então nós precisamos crer nessa promessa e carregar a cruz da missão, a missão de Deus, irmãos. E Romanos capítulo 18, verso 8, abre aspas: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória de Deus que há de se revelar em nós. Não pode se comparar, porque nós almejamos a glória de Deus, almejamos os céus na nossa vida. O caminho da glória para o povo de Deus, irmãos, eu diria, indubitavelmente encontrado nas Escrituras Sagradas. Quem lê a Bíblia, e eu converso muito com a Denise, que caminha 1 hora por dia aqui, e é inesgotável a palavra de Deus. É um oceano profundo, e nós mergulhamos, irmãos. Olha, amado, claro que a gente não pode universalizar o sofrimento. Há sofrimentos que não é por causa de Cristo, é por causa de nós mesmos, das mancadas que nós damos, das bolas que nós pisamos, e que para tudo tem um resultado. Quando nós erramos, nós temos que confessar ao Senhor. Mas há sofrimentos como passam os que são perseguidos, os que são injustiçados nessa vida. Amados, são sofrimentos para nós nos descansar e gozar na glória de Deus. Olha, a Bíblia, amados, não nos dá a liberdade de afirmar que todo sofrimento humano, amados, certo? Humano pode ser para a glória de Deus. Os sofrimentos, às vezes, são experiências que nós temos, que nós aprendemos para viver nessa vida, que são nossos. E nós precisamos cuidar. O Senhor Jesus Cristo se referiu sobre guerra, sobre terremotos, sobre tantas coisas que trazem sofrimento. Esses são para a glória de Deus, porque são contrários à nossa vontade. Nós não o produzimos o pecado. Fomos envolvidos no pecado. Fomos envolvidos na corrupção dos homens. Não é? Então, amado, precisamos, portanto, aprender com a mensagem de Deus. E o Senhor Jesus disse que um dos sinais da vida dele é o princípio das dores, que vai acontecer, meus irmãos. Olha, isso é uma verdade, meus irmãos. Nós precisamos anunciar o reino de Deus, irmão. Pregar o Evangelho para todas as pessoas, irmãos. E libertar o homem das suas angústias, dos seus problemas. E nós precisamos, amados, ser renovados cada dia por este Senhor que nos fortalece na nossa vida, irmãos. E eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: para o cristão, amado, a cruz de Cristo foi e é a nossa grande esperança. Foi na cruz que Ele pagou a nossa dívida. Por isso que Ele dizia assim, olhando firmemente, né, para o autor, né, da nossa fé. Jesus Cristo, amados, mas Ele dizia que a cruz Ele ia passar por ela, mas Ele daria um brado de vitória ao terceiro dia, e Ele ressuscitaria para a glória de Deus, e para que todos os crentes pudessem ficar certos e tranquilos de que Deus está no controle, no comando de todas as coisas, irmãos, né? Amados,
como ele disse, a alegria está proposta aí, como diz Hebreus 2:12, né? Amados, quando somos vencidos pelo sofrimento, amado, que nos atinge, amado, quando assumimos, amados, ele transforma no melhor, amado, das lições. Há pessoas que aprendem muito mais com a dor, com o sofrimento, do que com qualquer outra forma de pregação. Devemos procurar, amados, saber discernir, amados, os relacionamentos entre o sofrimento de Cristo e os nossos sofrimentos. Não misturar, amados, né, uma coisa com a outra, né, porque o caminho está designado. Nós precisamos ter uma vida de santidade, de santificação, amado, para podermos estar com Cristo Jesus, e Ele está nos acompanhando e nos livrando de todos os perigos. Irmãos, eu quero concluir com uma ilustração muito interessante sobre o sofrimento. A história da pérola, eu vou falar. A história da pérola. A pérola é uma pedra de grande valor, né? Muito valor. E preste bem atenção, meus irmãos, essa história que eu vou contar para você. A pérola, ela nasce quando a ostra, a sua fenda se abre e entram algumas pedrinhas de areia. Naquele momento, amados, atinge a pérola. E ela, para se proteger, ela exala um néctar que vai enrolando aquelas pedrinhas. Aquele é o sofrimento da ostra. E ali, aquela pérola vai se formando durante muito tempo. E aí, amados, a pérola, depois de formada, daquele grão de areia e daquela lâmina que ia enrolando há tempo. Então, surge aí a pérola de grande valor. Quer dizer, no sofrimento da pérola, ela produz um grande valor imensurável. Amados, deixa eu fazer algumas perguntas. Você já sentiu ferido por palavras rudes de alguém? Chegou para você, né? Já? Você já foi acusado de ter dito coisas, não é? Que não disse e alguém lhe pega no pé? Você já teve as suas ideias rejeitadas e mal interpretadas pelas pessoas? Você já recebeu os duros golpes da indiferença? Olha, se isso aconteceu com você, pega essa pedrinha que veio contra você e faça como a lâmina da ostra. Vá, né? Até virar uma pérola para você então se sentir realizada. Que Deus abençoe. Amém. Amém.